Glória a Deus, nosso culto de domingo, amém, queridos? Louvado seja Deus, Deus é bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho dentro do que poucas pessoas hoje, elas cultivam, vivenciam, mas não cultivam a família. Em tempos de provação, reconhecendo que os filhos pródigos e os filhos prudentes, eles têm o chamado, e o chamado dos pais na geração atual. Esse vai ser hoje a parábola do filho pródigo. Livro de Lucas, capítulo 15, versos 11 ao 32. Amém? E um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dar-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu com ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer a necessidade. E chegou-se aos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando para si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço em fome. Levantar-me-ei, irei com o meu pai, e dir-lei ao meu pai: pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, fazer-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e coloque um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai e comamos e alegremos-nos, porque este é o meu filho que estava morto, mas hoje reviveu. Tinha se perdido, mas hoje foi achado. E começaram a se alegrar-se. Eu vou ler até o 24, amém? Mas é até o 32. A geração. Quem são os filhos pródigos hoje? A geração que se afasta da casa espiritual, não necessariamente física, mas no coração da alma. As escolhas são relacionamentos tóxicos, vícios digitais, busca por sentido de ideologias e prazeres efêmeros, como crise de identidade. Jovens adultos que se perdem na farra do mundo contemporâneo, nas distrações, nas seduções da era digital, da cultura descartável e do imediatismo. O filho pródigo, ele não é só aquele que sai de casa, mas ele é também aquele que se afasta da comunhão, aquele que escolhe o mundo e as suas falsas promessas. Ah, pastora, e quem são os filhos prudentes? Vamos lá. Os prudentes são os que pertencem, amém? Aqueles que permanecem, aqueles que enfrentam crises internas, comparações, ressentimentos, ansiedades e até hipocrisia espiritual. São os que muitas vezes julgam os pródigos, mas que também têm suas próprias lutas e feridas ocultas. Os que são chamados a interceder, a amar sem julgar e a ajudar na restauração. O que os pais estão enfrentando hoje? Os desafios espirituais, ataque do inimigo para dividir famílias, gerações de filhos desconectados da fé, influência cultural contrária à palavra.
Esses desafios emocionais e sociais são as pressões que a sociedade traz, a insegurança, sobrecarrega e a falta de diálogo e comunicação. O impacto da tecnologia das redes sociais, a falta de limites saudáveis. Como agir? Como é que os pais vão agir na geração atual? Permanecer altar vivo, modelo de oração, de perdão, de amor, de autoridade espiritual, comunicação que cura, ouvir, validar sentimentos, falar com amor, com firmeza, educar com sabedoria bíblica, discernimento espiritual. Estar atento aos sinais do coração dos filhos, mesmo quando o afastamento é invisível. Queridos, buscamos a unção de Deus para enfrentar as batalhas espirituais dentro do nosso lar. Promover a reconciliação ao arrependimento genuíno faz parte da nossa missão restaurar vínculos. O mover profético de restauração familiar é como a igreja em comunidade espiritual que devem agir para apoiar famílias em crise. O poder da oração proféticas e intercessão ela é contínua. A importância do amor de Deus. Família é o altar sagrado, estabelecido por Deus desde o princípio. O lugar onde se encontra com o amor divino, mas também se tratavam as batalhas e se travam grandes batalhas invisíveis que poucos enxergam. Deus, hoje nós vamos mergulhar na parábola do filho pródigo. Aleluias. Profundamente nessa parábola, que revela intensamente os nossos dias nos lares da alma, das histórias que muitos vivem silenciosamente. Deus nos mostra ali a dinâmica espiritual da família em tempos de provação, onde os filhos se afastam, filhos permanecem, pais que são chamados a um papel crucial, ao ministério sagrado de restauração, discernimento e amor firme. O altar familiar ele foi projetado por Deus para ser um lugar de comunhão, de amor incondicional, de proteção, de ensino. E é ali que nós aprendemos as primeiras lições sobre o que significa ser família, com um pacto divino que atravessa gerações. Mas neste altar aqui, hoje, também existe a possibilidade da dor, da rejeição, da mágoa. Aleluias. Das feridas que tentam dividir, enfraquecer. Nessa parábola do filho pródigo, ela representa o altar que escolheu se afastar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, buscando em prazeres efêmeros. É o que acontece hoje, nos caminhos do mundo. Aquilo que o altar da casa não lhe pareceu oferecer. Nos tempos atuais, os filhos pródigos podem ser aqueles, sim, que se perdem nas redes sociais, como foi dito aqui, nos vícios tecnológicos, na busca desesperada por relações do vazio que o mundo promete preencher, mas que apenas o Espírito Santo pode realmente preencher. Quantos jovens e até adultos em nossos lares hoje são filhos pródigos, modernos, que buscam o mundo, a identidade e o sentido, como foi explicado aqui. Enquanto o altar em casa, silenciosamente. Como assim, pastora? Por outro lado, temos filhos prudentes também. Aqueles que permanecem. Mas quem são os filhos prudentes, pastora? Como eu expliquei aqui para vocês. São os que mesmo dentro de casa enfrentam suas próprias batalhas internas. O peso da comparação constante, o silêncio doloroso de quem vê o irmão se afastar e não saber como agir, a ansiedade que corrói os corações, a hipocrisia espiritual que por vezes aparece como um escudo
mas que também precisa ser quebrada. E o que os pais podem fazer com isso? Quais são os desafios que os pais têm enfrentado hoje? Pais e mães que batalham para manter o altar aceso em meio ao mundo que corrói valores, que expõe os seus filhos a influências contrárias, a palavra de Deus que tenta roubar a identidade, a fé, a nova geração que muitos pais sentem-se importante diante da rebeldia, da distância emocional, da pressão social, da tecnologia que os seus filhos enfrentam. Sentem a dor da comunicação quebrada, não se sentam mais à mesa. Perdeu-se o valor, a pressa, a frieza, o cansaço tem contribuído para que famílias não se reúnam mais. Porém, Deus nos chama para um papel sacerdotal hoje. O ministério divino, tenda da alma, hoje existe firmeza. A tenda da alma hoje exige a ternura ao mesmo tempo. Quais são os sacerdotes do altar familiar, pastora? Os responsáveis por interceder, por construir, por edificar, por perdoar e por restaurar. Como agir então nessa geração que é marcada por tantos desafios? É preciso ser altar vivo, templo do Espírito Santo, onde o fogo, o amor que cura, ele não acusa, ele escuta profundamente, ele valida os sentimentos, ele oferece a direção firme, ele educa com sabedoria bíblica, com discernimento espiritual. É mais do que disciplina, é ministrar a vida, é preparar o terreno para que a semente da palavra floresça em solo fértil. É estar atento aos sinais do coração, mesmo quando o afastamento é visível. Eu tenho falado isso aqui para Deus. Eu tenho um filho que ele não está nos caminhos. E isso é uma batalha espiritual no lar, sim. Mas eu entendo que quando nós entregamos nas mãos do Senhor, Ele cuida. Porque Deus, Ele entende o coração dos pais. Precisamos entender que essa parábola, o pai não desistiu. O pai correu ao encontro do filho mesmo quando ele estava longe, imerso em seus erros. Coragem para perdoar, para amar. Incondicionalmente, eu amo meus filhos. E hoje eu tenho um netinho aí, glória a Deus. Eu amo os meus filhos profundamente. E oro pelos meus filhos continuamente, pelo meu neto, pela minha nora, que eu tenho hoje como filha, glória a Deus. E foi difícil para mim, como mãe, cortar o cordão umbilical. A minha nora sabe. Foi muito difícil, gente. A igreja, a comunidade de fé, ela deve também ter um suporte, um porto seguro, um espaço onde as famílias encontrem acolhimento, intercessão. Eu não tive isso. Ensinamentos hoje que a tenda, ela te ensina a superar crises. O mover profético da restauração familiar, ele acontece quando todos nós nos levantamos em oração. Quando o sangue de Jesus cobre cada lar, cada geração e cada coração. Agora reflita comigo. Qual é o altar que você está cultivando? Um altar de amor, de perdão, de oração? Ou altar ferido, cheio de mágoas, acusações e silêncio? Quais os filhos pródigos que precisam ouvir a voz do Pai? O chamado da reconciliação. Como você, como pai, como mãe, como líder espiritual, pode se colocar em posições de altar, vivo, irradiando a graça e a autoridade? Você está disposto a quebrar as barreiras do orgulho, do medo, da dor e ser instrumento da restauração divina? Pois é, esse é um chamado para um mover sobrenatural da sua família, para que as feridas elas se transformem em testemunho,
para que o afastamento se converta em festa de reconciliação. Às vezes eu e meu filho maior, a gente meio que dá uns contratempos, mas no final dá tudo certo. Porque Deus, Ele quer que eu sou o altar, eu sou família. Eu seja um testemunho vivo da glória dEle. Um canal aberto para que o mover do Espírito Santo seja uma nova geração. E eu digo para vocês, não tem família perfeita, não existe. Não existe família perfeita, aleluias. Não existe, existe família, altar sagrado estabelecido por Deus, desde o princípio, sim. Porque Deus, Ele quer que nós nos encontremos em amor divino junto ao Pai. Muitas vezes travamos batalhas invisíveis, que poucos enxergam, onde vamos mergulhar e mergulhamos e não entendemos. E aí Deus mostra ali a dinâmica espiritual da família. Em tempos de provação, onde há filhos que se afastam, filhos que permanecem, os pais que são chamados a um papel crucial, ministério sagrado, restauração, discernimento, aonde ele é mais massacrado, frustrado, é onde Deus quer mais usar ele. Para baixo tudo decai. E é ali onde nós aprendemos as primeiras lições sobre o que significa ser família. O que é a família para você? É um pacto divino que atravessa gerações, como aqui foi dito. Pessoas que sofrem rejeições, mágoas profundas, hoje está dentro da área da família, das feridas que tentam dividir, enfraquecer. Essa parábola nos ensina fortemente, ela representa a alma que escolheu se afastar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, como aqui foi dito. E Deus está falando aqui. Pastora, o que eu devo fazer? É uma geração marcada por tantos desafios, não é mesmo, pastora? É preciso ser altar vivo. É preciso ser altar vivo. É preciso ser templo do Espírito Santo, onde o fogo do amor e da graça arde constantemente. É preciso comunicação para a cura. Eu tenho um filho maior que casou. Gente, ele mora na mesma cidade que eu, mas a gente dificilmente se vê. Porque eu trabalho muito, ele também. É esse que de vez em quando ele tem ainda aquela... Sabe aquele cara militar bem... E eu sou mais sensível, sou assim mais uma florzinha. Então, assim, às vezes a gente meio que se bica. Eu falo, meu filho, não é assim não. Ainda tu casou, mas eu sou tua mãe. Não existe ex-mãe. Então, tudo na nossa vida hoje exige de nós, como pai, é preciso comunicação, é preciso você criar um posicionamento. E eu ministro vida, eu ministro preparo o terreno para que a semente da palavra ela venha florescer, ainda que esteja seca, lá dentro do coração dele. Porque ele foi crescido no Evangelho. Ele nasceu não no Evangelho, mas foi crescido no Evangelho. Porque eu enfrentava grandes batalhas espirituais dentro do lar, para que muitas vezes Deus ali tirasse situações reais e devastadoras, para que ele pudesse aprender a real situação. Quando nós encontramos conosco dentro de uma restauração familiar, eu digo reencontrar conosco, queridos, nós nos encontrar conosco é muito além de uma só família. Sabe? É você entender que o seu porto seguro tem um espaço, sabe? É acolhimento, intercessão. É você entender o quanto Deus, Ele olha para você. Família, quando todos se levantam em oração, é maravilhoso, porque o sangue de Jesus cobre cada lar, cada geração, cada coração. Reflita comigo. Qual o altar? Como foi perguntado aqui, eu vou perguntar de novo. Qual o altar que a gente tem cultivado? Glória a Deus. Queridos,
A igreja de um Deus vivo, poderoso, não é apenas uma história de retorno, não, mas é um retrato da realidade espiritual das famílias da igreja atual. A alma humana, há dois filhos nessa parábola: o filho que se perde no mundo e o filho que entrega as delícias passageiras ao luxo, à bebedeira, à soberba, o filho pródigo e o filho que fica, o chamado prudente, o que fica na casa do pai, mas que também carrega uma alma presa, cheia de ressentimentos, de inveja, de autojustificação, porque muitos querem glorificar o filho prudente como certo, justo, mas a Bíblia revela que ele também está em perigo. Ele é um filho preso na casca do legalismo, do orgulho. Por que Deus revela isso? Por que Deus revela isso? Porque Ele quer limpar o altar da família, da igreja, de toda a hipocrisia, de toda a injustiça própria, sabe? De todas as acusações que matam o amor e a unidade. O filho prudente é o retrato do cristão que está na igreja, mas vive na sombra da inveja, da crítica, que julga, mas vive na sombra, aleluias, que não sabe perdoar e que carrega amargura. E isso pode ser tão destrutivo que quando a rebeldia do filho pródigo, o altar da família, não pode ali se sustentar, sabe, na divisão. Você acredita nisso? Porque o Espírito Santo ele está dizendo: desperta, 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 igreja, desperta, família. Você que tem que restaurar sua casa, quebrar maldições, orgulho, inveja, lançar a mão do poder para que a graça do perdão possa estabelecer. O filho pródigo é aquele que se afasta, como foi dito aqui por 2 vezes, explicando aquele que ficou preso no cativeiro de legalismo, de julgamento. Ambos precisam do poder libertador de Deus, queridos. Você já se sentiu dentro de uma família ou sua igreja uma tensão forte entre o afastado e o que permanece, mas julga e resiste? Isso é o campo de batalha do inimigo, que quer o quê? Dividir para enfraquecer o campo de Cristo. E aí o altar familiar, a Bíblia declara isso, para que possamos reconhecer a verdade e sermos libertos dela. Paulo em Efésios 4 nos exorta e aborda também a amargura, a ira, a malícia e toda espécie de maldade por sermos renovados no espírito da nossa mente. Isso é para que ambos os filhos, para que os filhos que se perderam, para que os filhos que ficou, só o Espírito Santo ele pode operar para essa transformação radical. Aleluia. Agora eu te desafio. De que lado você está? Do filho que se rebelou ou do filho que permanece, mas com o coração duro e cheio de mágoa? Deus ele quer que você se arrependa hoje e volte hoje com o coração quebrantado. Que você quebre as correntes do orgulho, da inveja, da rebeldia. Tudo que impede você ser um canal de restauração, sabe? Não há espaço para filhos orgulhosos no altar. Não há espaço para filhos ausentes na comunhão. Não há espaço para filhos, aleluias, que não querem ser curados. Mas há espaço para filhos arrependidos, para famílias curadas, para o altar santificado pelo sangue de Jesus e pelo fogo do Espírito Santo. Deus, ele não nos julga. Deus nos ensina. Amém? Vamos orar? Louvado seja Deus. Aleluias. Reflita. Um altar de amor, de perdão, de oração. É tudo o que você precisa ter. Você que é líder espiritual. Você que é um grande líder. Esteja disposto a quebrar essas barreiras
Porque o medo, o orgulho e a dor, eles são instrumentos do capeta, não de Deus. Esse é um chamado, é um mover sobrenatural, para que as famílias aqui não vivam mais feridas, mas elas se transformem em testemunhos, para que não se afastem, mas se convertam em festa e reconciliação. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador das famílias, eu te agradeço porque Tu és o Deus que não aborta o altar, que não rejeita o filho pródigo, o Deus que sempre espera com amor infinito. Eu clamo agora por uma restauração poderosa em cada família representada aqui. Que o Teu Espírito Santo venha com fogo, com unção, trazendo cura para as feridas invisíveis, quebrando as barreiras da rejeição, do orgulho, da mágoa e da visitação e da divisão. Eu repreendo agora toda influência maligna, tudo que tenta destruir o lar, toda herança negativa, tudo que quer assombrar as gerações do Pai. Levanta agora, ó Jesus, pais e mães como sacerdotes no altar, com corações cheios de amor, autoridade para governar espiritualmente o lar. Dá sabedoria para educar, para comunicar, para perdoar, para restaurar, para reconciliação. E onde há distância, haja comunhão. Onde há silêncio, haja cura. Onde há dor, haja unidade. Onde há divisão, que o Senhor possa dar o amor divino que jamais se apague em cada coração aqui. Nós selamos essa oração no poderoso nome de Jesus. A Deus, príncipe da paz, Tu és restaurador das famílias. Tu és o nosso refúgio e esperança. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que Deus venha nos abençoar. Que Deus venha derramar as bênçãos do céu sobre as nossas vidas. Compartilhe esse vídeo, curta, comente. Hoje é o nosso culto de domingo. Daqui a pouquinho, meio-dia, nós teremos aí a nossa oração de meio-dia, amém? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e um ótimo domingo.